Olá, meu nome é Gustavo, sou professor de Ciências e Biologia do Ensino Fundamental 2 e Médio e a minha pergunta seria a seguinte: muitos alunos têm uma reação muito violenta quando ouvem um não, chegam até a agredir o professor, os pais. Eu queria saber qual é o motivo desse nervosismo que esses adolescentes têm hoje em dia. Muito Oi, obrigado. Gustavo. Muito bom que você é professor. Eu acho que você tem uma experiência e uma vivência muito grande aí com os adolescentes, com os jovens, que talvez ampliem um pouco essa forma de lidar e a forma de se relacionar com eles. Tua pergunta acho que traz dois aspectos que eu vou levantar eles aqui que são interessantes para eu tentar te responder. O primeiro deles, eu acho que é assim, essa geração de adolescentes que você lida no dia a dia na escola é uma geração de adolescentes que foram crianças que receberam muita permissividade dos pais. O que que isso significa? Eles são filhos de pais que disseram muito mais sim para os seus próprios filhos do que não. São pais que passaram a ter um acesso financeiro e econômico maior do que os pais deles e quiseram prover coisas para os filhos que muitas vezes eles não tiveram. São crianças que cresceram escutando pouco não e recebendo muito sim, né? Isso faz com que elas cresçam com uma dificuldade maior de receber o não. E quando chega na adolescência, isso se multiplica, triplica, quadriplica. Por quê? Porque o adolescente ele tem uma naturalidade em confrontar. Isso faz parte da adolescência, né? Uma das características da adolescência é o confronto, é o embate, é o não. Eu não vou fazer o que você está pedindo, porque eu penso diferente. Eu não vou fazer isso, porque eu não concordo. Então, assim, a gente junta duas características, né? Esse adolescente que veio de uma educação e de uma criação que, na sua grande maioria, foi permissiva. Isso independe da condição social, né? A gente tem tanto de classes sociais mais baixas e principalmente classe média, o grosso está na classe média, de dar tudo que aquela criança quis, dar o brinquedo, fazer o que ela pede, deixar ela brincar, dormir até a hora que ela quisesse. Então, essa criança cresceu com esse monte de sim, ou seja, ela cresceu com poucos limites, ela cresceu com pouco contorno. E a hora que ele chega na adolescência, a característica do adolescente é chutar esse contorno, é chutar esse limite. Ele quer romper com tudo isso, né? Então, a gente tem que entender que, primeiro, um pouco desse não, desse confronto toda hora, que muitas vezes é agressivo, tem uma característica que é a do adolescente. E daí, de novo, se a gente resolve peitar um adolescente, a gente perde. Então, a gente tem que achar outras formas de dialogar com ele. Tem uma outra característica que eu acho que se soma, na verdade, um outro fato que se soma a essa característica desse adolescente, que é a pandemia. A gente está falando de adolescentes que estão na sala de aula agora, que passaram 2 anos em isolamento social. Então, se pega, por exemplo, um adolescente que começou, um pré-adolescente, vamos supor, que começou a pandemia, o isolamento, com 12 anos, terminou com 14. Ele perdeu uma fase importante. Primeiro, ele perdeu a chance de virar da pré-adolescência para a adolescência junto com o grupo social dele. E daí, se eu pegar, vamos supor, um adolescente que começou a pandemia com 14 e saiu da pandemia com 16, eu estou falando também de outro adolescente completamente diferente. Eu estou falando de um adolescente que começou ali no comecinho da adolescência e terminou a pandemia, um adolescente que já despertou, por exemplo, a sexualidade dele, que com 14 não despertou ainda, muitas vezes não despertou ainda. Então, assim, são 2 anos que mexe muito com o adolescente. E o que que isso quer dizer? Normalmente, o adolescente, quando está no ambiente social dele, significa escola, casa, rua, clube, shopping, cinema. Quando ele está com um grupo, o próprio grupo dá o limite para ele. O próprio grupo ensina para o adolescente, eles trocam, não de maneira consciente, obviamente, mas a troca que existe entre eles é a troca que vai conseguir dar limite para esse adolescente, vai dar contorno para o adolescente e vai fazer com que ele entenda e comece a compreender o não, o efeito do não
quando ele diz para o outro? O que que significa? O que que acontece com o outro quando eu digo não? O que que acontece com o outro quando eu digo não de maneira agressiva, né? E isso são nas relações sociais que o adolescente aprende. Eles perderam isso. Eles tiveram 2 anos onde eles tiveram que obrigatoriamente se relacionar com os pais dentro de casa. Quando o que o adolescente precisa é romper a barreira da casa, é romper o limite da família e se relacionar fora de casa, no contexto social. Porque ali ele aprende se ele vai ser aceito, se ele não vai ser aceito, se a maneira como se ele se coloca no mundo é uma maneira compreendida, é uma maneira aceita. Então é isso, assim, tem um adolescente que cresceu com pouco não, tem um adolescente que ficou muito tempo dentro de casa e perdeu a sua capacidade, perdeu o seu aprendizado das relações sociais, e está aí de volta na escola com os limites, e ele não sabe lidar. Então, tem essa compreensão da característica do adolescente e essa compreensão do momento social que eles viveram. E daí, talvez, assim, jogos coletivos é uma forma muito boa de trabalhar esse não e essa agressividade do não. Rodas de conversa, leitura. A literatura, eu acho que é uma ferramenta riquíssima para a gente trabalhar questões de conflitos sociais. Eu diria para vocês, talvez, essas 3 alternativas, né? Literatura como ferramenta de conflito social, as rodas de conversa e jogos. Jogo é essencial, eles gostam e você é obrigado a respeitar a regra, a respeitar limite, a respeitar o outro, a respeitar quem ganha e a respeitar quem perde. Então, é isso.